Amados, eu tenho procurado aos domingos, já há bons domingos, expor a carta aos Colossenses. E hoje, com a graça e misericórdia de Deus, nós vamos estar aí expondo o último sermão desta carta, nesta carta, né, queridos? Colossenses, queridos, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo de número 18. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanham. Colossenses capítulo 4, verso 7 em diante diz assim: Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hiriópolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciar porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Pai bendito, mais uma vez nós estamos falando com o Senhor por meio de Cristo e rogamos que o teu Espírito fale ao nosso coração. Mais uma vez nós estamos nesse domingo para ouvir a tua palavra, que a tua palavra possa exortar o nosso coração, consolar o nosso coração, trazer aquilo que a nossa alma está precisando. Que o teu Espírito Santo, que inspirou Paulo a escrever estas verdades, que esse mesmo Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você percebeu que Paulo, nas suas cartas, na maioria delas, Paulo cita vários nomes. E aqui não é diferente nessa carta aos Colossenses. Por que Paulo faz isso? Primeiro, porque Paulo ele não fazia um ministério só. Você não vê isso na vida do apóstolo Paulo. Paulo ele tinha muitas pessoas que cooperavam no seu ministério. Não existe você trabalhar no ministério, não existe você que é líder aqui na igreja, você achar que você sabe fazer tudo sozinho, que tudo é você, você centraliza em você e está tudo resolvido. Não está não, está tudo errado. Deus fez isso com um homem precioso, maravilhoso, que a Bíblia testemunha que foi o homem mais manso, depois de Cristo. É claro, Moisés. O seu sogro um dia o visita, e ele observa como que Moisés estava ministrando o povo. Era um
Era poucas pessoas, viu? Porto Alegre hoje tem cerca de 2 milhões de habitantes. Segundo a estimativa que você conta lá na Bíblia, você vai chegar que tinha mais de 2 milhões de pessoas que Moisés estava dirigindo. E aí fazia aquela fila do INSS, né, das UPAs da vida, e Moisés procurava liderá-los e pastoreá-los. Essa era a proposta, porque Deus chamou isso para isso. Só que Jetro, ele começou a olhar aquilo ali e falou: mas meu filho, você até é louco, você até é doido. Você não pode fazer isso, de jeito maneira. Você não vai dar conta do recado, e muito menos o povo. Vocês vão se desfalecer. Então faz assim. Você separa líderes tementes a Deus, homens fortes, homens sérios, responsáveis, etc, etc, etc. Homens de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles vão te ajudar a carregar esse fardo que não é fácil. Por que eu estou dizendo isso? Essa ilustração lá do Antigo Testamento. Paulo aprendeu isso muito cedo. Paulo aprendeu de que sozinho ele não tinha como fazer a sua obra. Ele tinha que ter pessoas do seu lado. E ele teve o tempo todo. E o exemplo do texto que nós lemos, dessa carta, o capítulo 4, ele cita vários nomes aqui, tá bom? Eu quero compartilhar com os irmãos, por alguns minutos, do seguinte tema. A gente de vez em quando coloca alguns temas, né, queridos, para que você possa pensar e para ficar mais fácil a gente trabalhar o texto, né? Eu queria que você estivesse pensando juntamente comigo da seguinte forma: cultivando relacionamentos saudáveis. Como a Igreja de Cristo tem precisado de cultivar relacionamentos saudáveis. Se você pensa que Paulo não fala sobre isso, é engano seu. É o que Paulo está falando. Por isso que ele cita vários nomes. E ao citar esses nomes, ele até explica quem são essas pessoas e o que elas fazem. E como elas fazem. Primeira lição. Tíquico, não é Tiquico não, viu? É Tíquico. É um nome esquisito de falar, né? O cristão que serviu outros. Ele fala isso no versículo 7. Olha lá. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração, de trazer consolo, de trazer conforto, de trazer motivação para vocês, Igreja dos Colossenses. Por certo, Tíquico e Onésimo levaram também a carta de Paulo a Filemão. Lembra daquela carta preciosa que tem pouquíssimos versículos, né? De Filemão, para Filemão. Ele deveria informar a igreja a situação de Paulo na prisão, trazer informações dos irmãos para Paulo e também fortalecer aqueles cristãos na fé. Posteriormente, Paulo enviou Tíquico a Creta. Você vai ver isso lá em Tito, capítulo 3, versículo 12. E em seguida, vai para Éfeso. Paulo fala de algumas características desse homem. De que homem que eu estou falando aqui? De Tíquico. Qual que era a primeira característica desse homem? Primeiro, era um homem amável. O chama de irmão amado. Ele tornava a vida das pessoas melhor. Tinha disposição de abençoar. Era um aliviador de tensões, queridos. Ah, queridos, como nós estamos precisando nas nossas igrejas pessoas assim. Aliviadores de tensões. Pessoas que quando vão orientar alguém, aconselhar alguém, tenha discernimento de Deus. Saiba falar com sabedoria de Deus.
não com a sabedoria psicológica, não com a sabedoria filosófica. Isso o mundo está cheio. Eu não preciso disso. Eu preciso do consolo de que Cristo faz na minha vida. Filosofia não vai resolver o problema da vida. Psicologia não resolve os problemas da vida. Pode ter certeza disso, meu irmão. A pergunta que eu faço para cada um de nós: você tem sido uma pessoa crente em Jesus que alivia tensões? Ou você é aquele que coloca a lenha no fogo para que o problema se torne maior? Se for, Deus tenha misericórdia de você. Porque esse não é o meu papel e esse não é o seu papel. É por isso que Paulo fala desses nomes. Você percebeu que tem um nome aqui que ele só fala o nome e Paulo se cala. Sabe quem foi, né? Demas. Paulo não fala nada. Por quê? Porque num outro texto, Paulo vai dizer aqui que Demas amou o presente século. Ele me abandonou. Ele desviou-se. Mas ele cita aqui Demas, porque antes disso Demas até cooperava. Depois, por alguma razão que os textos não falam com mais clareza, Paulo fala que ele amou o presente século. Não precisa dizer mais nada. Amados, a característica de Tíquico, além de ser um homem amável, era um homem prestativo. Ele era um fiel ministro, diz o texto aqui, era um diácono, era um servo de Deus. Tíquico ministrou a Paulo e em lugar de Paulo. Sua bandeira era servir e não ser servido. Sua disposição era ajudar os outros e não ser servido. Ele aprendeu com quem? Com Jesus. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Você aprendeu a servir, queridos? Você já aprendeu a ser servo? Lembra quando Jesus Cristo, para os apóstolos, que ele pega uma toalha, pega uma bacia, coloca água e vai lavar os pés dos discípulos? Lembra desse episódio? Você sabe quem é que lavava os pés lá naquela época? Eram os escravos, e era o pior escravo que tinha na casa. Era aquele que talvez não sabia fazer nada. Então você vai lavar os pés dos visitantes que chegaram na minha casa. Talvez essa seja uma das razões que Pedro disse: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus responde o que para ele? Se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, como você e eu, então me dá um banho, Senhor. Não, meu filho. Quem já banhou não precisa. Você precisa lavar os pés. E está sujo. O pó da areia. Por que Jesus fez isso, queridos? Porque ele veio para servir. A palavra servir ali, serve, tem a ideia de escravo e do pior. Você, quando serve a Deus por meio da igreja, você serve para que as pessoas te louvam, para que as pessoas dizem para você: ó, você é nota 10. Toma cuidado com isso. Se você está servindo a Deus por meio da igreja, para ser glorificado, toma cuidado. Porque quem vai puxar o tapete seu não são as pessoas, é o próprio Deus. Pode ter certeza disso. Queridos, vamos aprender a ser fiéis. Vamos aprender a ser diáconos. E você que é diácono aqui na igreja, precisa aprender isso, meu irmão. Você é servo. A palavra diácono literalmente significa isso. Servir. Faça com amor. Faça com dedicação, com zelo. Se o outro não faz, faz você, meu irmão. É isso que a Bíblia ensina. Ainda,
Tíquico era um homem que trabalhava em equipe, queridos. Tíquico não era apenas um servo, mas um conservo no Senhor. Servia não apenas, queridos, algumas pessoas, mas ele fazia questão de servir outros servos e outros que estavam sempre ao seu lado. Ele era um consolador. Paulo escreve da seguinte forma: eu vos envio como expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Tíquico tinha a capacidade de alentar, consolar as pessoas. Ele era o quê? Ele era um encorajador, queridos. Como nós estamos precisando disso? De pessoas, de mulheres que encorajam ou encorajem as meninas mais novas, no casamento mais novo. Verdade? Paulo vai falar isso lá na sua primeira carta, segunda carta a Timóteo. O apóstolo Pedro vai falar isso também nas suas cartas. Você que é mulher idosa aqui, você que tem experiência na vida cristã, como mulher casada, que exemplo você tem dado isso para as mulheres mais novas casadas? Verdade, querido? Que tipo de exemplo você tem dado? Que tipo de conselho você tem dado? Não é o conselho que você teve um dia que deu errado. E você aprendeu que não podia fazer. Faz isso para que a sua irmã em Cristo, mais nova, que não tem experiência, cresça na vida espiritual. Agora você vai falar, mas pastor, eu não tenho oportunidade desse negócio, eu não tenho. O tema aqui é o seguinte, minha querida irmã, meu querido irmão. Cultivando relacionamentos do quê? Saudáveis. Cultivar relacionamentos saudáveis, num português bem claro, queridos, para todos nós entendermos bem. E para você que um dia vai assistir, vai entender melhor ainda. É comer sal juntos. Você não come sal num pacote de uma vez. Se fizer, você morre. Açúcar a gente até come, mas também vai morrer de diabetes. Agora, a gente come só um pouquinho. É cultivar esse relacionamento. É desenvolver isso, queridos. Eu preciso isso como marido, como pai, como homem, como servo de Deus. Você da mesma forma, queridos. É isso que Paulo ensina para nós. Quando fala aqui desse homem Tíquico aqui, falando que ele era um consolador, um encorajador, é isso que todos nós precisamos ser como crentes em Cristo Jesus. Quem foi Onésimo, queridos? Primeiro foi o Tíquico. Onésimo, o cristão que mesmo sendo escravo, se tornou o quê? Livre. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Queridos, Onésimo era um escravo de Filemon, na cidade de Colossos. Antes de sua conversão, havia fugido da casa do seu senhor, de Filemon, e ido para parar em Roma. Naquele tempo, havia cerca de 60 milhões de escravos em Roma. Na verdade, no Império, né? Um escravo era considerado, sabe o quê? Propriedade do seu senhor. Não valia nada. Tudo que ele tinha era do seu dono. Era assim que funcionava. Por alguma razão, que o texto lá de Filemão não fala, quando Paulo escreve a carta, Onésimo fugiu. Fez alguma coisa errada e fugiu. E foi parar exatamente na cadeia onde estava Paulo. A providência de Deus, e que quando Deus elege alguém para a salvação, ele vai e empurra. Vai ali, meu filho. Você vai ver lá quem é que vai falar de Cristo para você. Ah, então eu não preciso pregar o evangelho, né, pastor? As pessoas vão, Deus vai empurrar para mim, né? Bom, se você pensar assim, meu filho, você nunca foi convertido.
É porque muita gente na internet está falando muito de besteira sobre o calvinismo, que não entende, que não sabe de fato, achando que a igreja presbiteriana não evangeliza. O que a gente foi fazer ontem lá em Charqueadas? Passear? Não. Fomos entregar Bíblias. Fomos falar com as pessoas da verdade do Evangelho de Cristo. Foi entregue lá, se eu não estou enganado, acho que 64 Bíblias, não foi isso? Em pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Acho que num prazo, acho que menos de 2 horas. As pessoas estão ávidas, viu, queridos? Da palavra de Deus. Pode ter certeza disso. Agora, Onésimo vai lá para a cadeia, está lá preso, e Paulo ganha esta alma para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onésimo foi em busca de liberdade, queridos, mas acabou capturado pelo Senhor Jesus, por providência divina. Onésimo parou na prisão onde está Paulo, e ali o veterano apóstolo o gerou entre algemas, ganhando para Jesus. Filemão, versículo 10. Sua vida mudou. Mesmo sendo escravo, conheceu a verdadeira liberdade. Agora, Paulo o devolvia ao seu Senhor, não como escravo, mas como irmão amado. O nome Onésimo significa, você sabe, né? Significa útil. Paulo roga que Filemão o receba como alguém que lhe seria útil, não como escravo, mas como filho. Meu irmão, leia a carta de Filemão essa semana. De novo estou falando isso. Tem, se eu não estou enganado, acho que 23, 24 versículos. É uma carta tremenda, que me ensina a perdoar, seja qual for a ofensa que alguém me fez, que me ensina a me relacionar com as pessoas que estão numa situação mais difícil do que eu, a considerar a pessoa como pessoa salva em Cristo Jesus. Onésimo corrigiu o seu passado e se tornou colaborador do apóstolo Paulo. Aristarco, terceiro nome aqui, o cristão amigo na tribulação. Esse amigo aqui. Diz aqui Paulo nesse texto. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Aristarco era de Tessalônica. Foi companheiro de prisão e de trabalho com o apóstolo Paulo. Era companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, lá em Atos 19, verso 29. Ele arriscou a sua própria vida voluntariamente na conspiração contra o apóstolo Paulo em Éfeso. Ele arriscou a própria vida para salvar a vida de Paulo, queridos. Ele estava ao lado de Paulo, não importava qual fosse a situação. Na revolta em Éfeso, na tempestade para Roma e agora na prisão em Roma, ele era do tipo de amigos que não foge quando as coisas ficam difíceis. Eu gosto muito de uma expressão do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre amigos. Muito bonito que ele fala, e é verdade. Você, essa semana, os irmãos aqui da igreja, que faz parte do grupo da igreja, do WhatsApp, o nosso querido irmão Davidson tem postado ali. Não desanima não, viu, Davidson? Eu não falo nada, mas essas mensagens eu tenho mandado para várias pessoas, viu? E eu ouço todo dia. Eu me lembro que numa das mensagens que você mandou essa semana, não sei qual dia que foi, de que ali fala a diferença de colega e amigo. Quem ouviu a mensagem pode perceber isso. O Hernandes Dias Lopes, reverendo, diz assim, que o verdadeiro amigo é aquele que quando está sozinho com você e você fez besteira, você o repreende, você o exorta. Você fala, não faça isso. Você fez errado, você falou errado, não pode. Mas em público, você defende o amigo. É isso que Aristarco fez com o apóstolo Paulo, o tempo todo. Protegeu a vida desse homem, porque ele sabia quem era o apóstolo Paulo. Quais amigos que você tem, queridos? Amigos, não colegas. Colegas é outra coisa.
Que amigas você tem? Aquelas amigas que você pode, de fato, abrir o coração. Você não precisa nem falar para a sua amiga ou para o seu amigo. Olha, não fala isso para ninguém, por favor. Você não precisa. O verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, vai receber o que você fala e vai te ajudar. E vai guardar para si e para Deus. Que tristeza que há crentes que não pensam assim. Que não fazem isso. Como é difícil numa reunião de oração, queridos. Presta atenção nisso. Alguns irmãos às vezes colocam alguns problemas para nós orarmos naquele momento mais privativo. E há pessoas depois que vai falar sobre essa questão de maneira pública, errada, interpretando tudo errado. Que tristeza, queridos. Que língua maldita. Como é que Deus vai abençoar, queridos? Não vai, pode ter certeza. E Deus vai pesar a mão. Vai mesmo. Porque com Deus não se brinca, queridos. Presta atenção nisso. Paulo vai falar aqui a respeito de Marcos, o cristão que resgatou sua reputação. Quem é esse Marcos? É o João Marcos. Ele foi escritor do segundo evangelho. Ele era judeu, ele era de origem, era de Jerusalém, onde sua mãe Maria havia aberto a casa para os cristãos. Ele era primo de quem? O texto aqui fala, primo de Barnabé e filho na fé de Pedro. Marcos foi uma espécie de auxiliar de Barnabé e Paulo na segunda viagem missionária. Mas, quando surgiram dificuldades, o que Marcos fez? Vocês continuam, eu vou para minha casa. Paulo ficou irado com isso. Porque depois teve uma outra viagem missionária. Paulo disse, não, Marcos comigo não vai. Pode ir com você, menos comigo. Claro que o texto não fala assim, né, queridos? Mas é exatamente o que aconteceu. Agora Paulo está preso. O que Paulo fala a respeito de Marcos? Lembra do tema? Cultivando relacionamentos saudáveis. Marcos foi uma espécie de auxiliar de Barnabé e Paulo na segunda viagem missionária. Mas quando surgiram dificuldades, abandonou os dois evangelistas no meio do caminho e voltou para casa. Marcos, né? Paulo se recusou a viajar com ele na segunda viagem missionária. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 13. Mas Barnabé, a sabedoria de Barnabé, relacionamentos saudáveis. Mas Barnabé investiu em sua vida. Agora preso em Roma, Paulo reconhece que Marcos é o quê? Que Marcos é útil. Você vai ver isso lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Eu não vou ler esses textos todos aqui, senão a gente não sai aqui menos das 9h30, tá bom? Estou tentando resumir o máximo que eu posso aqui do que eu escrevi. A vida de Marcos nos ensina que uma pessoa pode superar os seus fracassos, queridos. Seu exemplo encoraja aqueles que fracassaram em suas primeiras tentativas. Marcos é um monumento vivo de alguém que superou suas fraquezas e resgatou o quê? Sua reputação. João Marcos, que é o nome dele, é um incentivo a todos que falharam na primeira tentativa de servir a Deus. Como precisamos de pessoas assim, queridos? Ah, não tem jeito mais, eu fracassei, eu pisei na bola, não dá. Eu vou continuar aqui sentado nesses bancos duros, não vou fazer mais nada. Não, não é assim, queridos. Vida cristã é muito mais do que isso. Errou? Falhou? O que é que Jesus nos ensina? Se arrepende. É o que ele diz para a carta lá aos Efésios, lá em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Veja onde vocês caíram. Veja. E volta o quê?
as primeiras obras. Volta. Foi o que Marcos fez. Eu preciso disso o tempo todo, meu amado irmão, minha amada irmã. Você precisa disso o tempo todo. Para servir o nome de Jesus. Aí tem um outro nome aqui, que é até interessante, Jesus justo, né? Conhecido como justo. O cristão que é bálsamo na vida dos outros. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, isto é, judeus, né? Que cooperam pessoalmente comigo. Pelo reino de Deus, eles têm sido o meu lenitivo. Jesus, chamado justo, foi um cristão que deixou as fileiras do judaísmo para abraçar o cristianismo. As cerimônias e os ritos judeus não conseguiram preencher os anseios da sua alma. Ele não apenas se tornou um cristão, mas também veio a ser um dos colaboradores da obra missionária. Nada sabemos sobre esse cristão, queridos. Ele é símbolo de uma multidão de cristãos fiéis que servem a Deus no anonimato. Pode ter certeza disso. Por isso que lá no céu nós vamos ter surpresa. Pessoas que não tiveram nomes, não se apresentaram como a primeira bolachinha do pacote, porque hoje eu aprendi que a última bolacha do pacote está toda quebrada. Não é verdade? Mas é a primeira. E a gente vai lá para o céu, pela graça e misericórdia de Deus, por meio de Jesus. E vamos encontrar muita gente que a gente não esperava. Se isso é verdade, eu não sei. Mas pessoas com certeza que nós não conhecíamos, que eram pessoas muito simples e humildes, mas que eram pessoas consoladoras, pessoas motivadoras, pessoas que levantou muita gente para servir a Cristo. Ele foi um cooperador do apóstolo Paulo, queridos. Esse judeu convertido cooperou pessoalmente com Paulo. Ele foi um outro, né? Aliviador de tensões, como eu já falei aqui. Epáfras, queridos. Quem foi Epáfras? Cristão que orava e agia. Você vai ver no versículo 12 e 13, que diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, que de muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras, segundo Paulo aqui, era o pastor da igreja de Colossenses. Por isso que ele orava e agia com esses irmãos. Epáfras foi fundador da igreja de Colossos, bem como das igrejas de Laodiceia e Hierápolis. Ele viajou para Roma para estar com Paulo, mas não cessava de orar pela igreja. Ele orou constantemente, diz o texto, ele orou intensamente, ele orou especificamente, queridos, ele orou sacrificialmente. Tudo isso está no texto, amados. Eu não vou mais me delongar aqui, porque o tempo está avançado, e daqui a pouquinho você quer ir embora, né? Lucas, o cristão que cuidava do corpo da alma, do corpo e da alma. Saúda-vos Lucas, o médico amado. Lucas, queridos, era gentio, médico, historiador e missionário. Possivelmente foi um escritor, talvez o único escritor que não era judeu, mas gentio. Alguns estudiosos dizem que é muito provável que Lucas, vendo o sofrimento do apóstolo Paulo, físico, né, o quanto ele apanhou literalmente, o quanto ele sofreu, Lucas, sendo médico, passou a acompanhá-lo para aliviar as suas dores, para aliviar o seu sofrimento. Aquele filme, quem assistiu, né, Paulo, apóstolo de Cristo, retrata um pouco isso. Há um homem que está junto com Paulo na prisão, aquele homem era Lucas. Paulo está relatando para ele várias coisas.
Várias coisas. Lucas era esse homem, queridos. Um homem de Deus. Era um doutor, como se chama hoje, né? O médico. Mas era um homem, um servo de Deus, que estava ao lado de Paulo o tempo todo. Mesmo sendo um homem usado por Deus para curar muitos enfermos, Paulo mantinha um estreito contato com Lucas e etc. Demas, o cristão que se desviou, e também ele fala aqui a esse respeito, o único nome dessa longa lista que não recebe nenhum elogio é Demas. Ele é mencionado apenas 3 vezes nas cartas de Paulo. E essas referências falam de uma triste história, queridos. Ninfa, que é uma mulher, viu? A crente que abriu as portas de sua casa para a igreja. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa. E a igreja que ela, você sabe que é mulher por causa do ela. E o texto todo depois vai falar que é mulher, né? Hospeda em sua casa. Ninfa não apenas abriu o coração para Jesus, mas também sua casa para a igreja. Havia uma igreja que se reunia na casa dela. Esse expediente, queridos, ele era vital naquela época para a expansão do evangelho. Por isso que há muitas casas na época que os irmãos abriam suas casas para a evangelização. Paulo vai falar de Arquipo, o cristão que precisava de encorajamento, verso 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Paulo envia um conselho ao jovem Arquipo, possivelmente filho de Filemão, e Ápia, e pastor da igreja de Colossos. Amados, para encerrar aqui, eu quero trazer aqui 3 conclusões que ao mesmo tempo são 3 aplicações para a nossa vida. A primeira delas, lembra que o que nós falamos aqui, e o que Paulo fala desde o 1º capítulo até o 4º capítulo de Colossenses, Paulo está ensinando esta igreja a ter relacionamentos saudáveis, primeiro com Deus e depois com as pessoas. Segundo, Paulo tinha muitos colaboradores que eram composto de homens e mulheres que trabalharam com zelo e dedicação para que o ministério de Paulo alcançasse seus propósitos. Prestou atenção nisso? Você precisa ser colaborador. E às vezes você não precisa. Eu sei que tem irmãos e irmãs que têm uma dificuldade absurda de falar à frente, que é natural e normal. Mas você pode fazer muitas outras coisas, você não precisa estar aqui na frente. Tem outros irmãos que podem fazer isso. Você pode servir a Deus em outras áreas, as mais variadas que tem na igreja. Você não precisa aparecer. Pode ter certeza disso. Mas você precisa aprender a servir. Se você vai fazer uma comida para a igreja, você faça o quê? Da melhor maneira possível. Por mais simples que seja. Se você vai limpar a igreja, ou você vai limpar a sua casa, faça da melhor maneira possível. Porque Jesus não nos abandona. Ele está o tempo todo. Terceira conclusão. Precisamos aprender a ser servos e cooperadores na igreja de Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja um cooperador. Para depois, talvez você vai ser um líder ou uma líder, não sei. Mas aprenda a servir primeiro. Aprenda a depender de Deus primeiro. Faça isso. Que quem vai ser abençoado? A igreja de Cristo. Pode ter certeza disso. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém?